Graça e paz a todos, pai, mãe, família. Eu quero compartilhar algo aqui com vocês que o Senhor ardentemente colocou no meu coração nessa madrugada. É sobre a nossa salvação. Salvação, da nossa alma em Cristo Jesus. Talvez você não tenha esse modo de refletir, talvez você não tenha esse costume de refletir sobre a sua salvação, sobre a vida após a morte. Mas nesse momento eu convido a você a pensar bem sobre esse respeito, a todos os dias refletir, fazer essa reflexão, tá? Sobre a sua salvação, sobre a nossa salvação, porque é algo poderoso, é algo que nos transforma, e é algo que eu e você precisa, é da salvação. Tá? Antes de eu começar a falar, eu quero ler um texto aqui rapidamente, porque não tem como eu falar de salvação sem falar de Jesus, porque é somente Jesus que salva. Jesus, ele é nosso intermediador. É Ele que morreu na cruz, é Ele que tem nas mãos a minha e a tua salvação. O poder de decisão é meu e teu, mas o poder de salvar é de Jesus. E para falar de Jesus, eu preciso abrir as Escrituras, o livro que fala de Jesus. Amém? Vou ler aqui Lucas 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre toda a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas, os vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Texto bem conhecido, palavra maravilhosa, onde os anjos se alegram quando alguém se arrepende. E eu quero começar aqui já desmistificando algo que é muito visto, é muito ouvido, no meio da sociedade, no nosso arredor. Quem já ouviu aquele ditado assim: quando alguém morre, a maioria das pessoas fala assim: descansou. Não é bem popular? Principalmente alguém conhecido, que você conhecia, alguém da família, às vezes estava sofrendo em um hospital, numa cama, através de uma doença, alguma coisa, aí morre, a pessoa fala: descansou. Só que não é bem assim que a Bíblia fala. O descanso tem sim, o descanso de Deus, ele é verídico, ele é verdadeiro. Só que para nós alcançar o descanso de Deus, o Senhor, ele deixou uma forma de nós adentrar e galgar desse descanso, desse privilégio, que na qual eu não tenho, não sou digno, você não é digno, ninguém é digno de salvação. Porque por isso é graça, por isso é pela graça. Graça, significa favor imerecível, é algo que eu não mereço. Só que por amor de nós, por amor de mim, Jesus, ele deu a sua própria vida e me deu essa oportunidade na qual eu não tinha, tá? Na qual eu não merecia. E Jesus, ele me fez eu ter essa oportunidade de adentrar no descanso eterno. O que a Bíblia fala sobre o descanso, sobre a vida após a morte?
tem duas formas. Existe o inferno e existe o céu. Nós precisamos imaginar nisso, nós precisamos refletir. Você tem que pensar, porque é mais verdade do que o hoje. A vida espiritual é muito mais existente do que o hoje que você vive. Embora muitas pessoas não creem. Mas a Bíblia deixa claro, né, na parábola do rico e Lázaro. Quando o rico morre, né, ele vai para o lugar o Hades, chamado Hades, que a Bíblia fala que é a respeito do lugar de tormento, de sofrimento. E Lázaro, quando ele morre, por ele ter conhecido o amor de Deus aqui na terra, tá, ele vai para o seio de Abraão, ou seja, para o paraíso. Então, deixa bem clara a Bíblia que para onde nós vamos após a morte é consequência daquilo que eu e você escolhemos aqui na terra. Tá? Aí, diante dessa palavra que acabamos de ler, nós vemos aqui Jesus sendo questionado por um povo que lá atrás era um povo descendente de Deus, descendente de Abraão. É o povo na qual Deus tinha escolhido, mas porém estavam desviados, estavam desvirtuados. Eles viviam debaixo da lei, debaixo das tradições. Eu quero já deixar uma coisa aqui que o Senhor ele deixou bem claro no meu coração. Ele vai falar o teu também. Medita nisso. Tradições não salvam ninguém. Costumes antigos não salvam ninguém. Ah, mas minha família toda é tradição antiga, sempre acreditou assim, sempre creu nisso, sempre creu naquilo. Isso não salva ninguém. Tá? Quem salva o homem e a mulher é Jesus, por intermédio da sua palavra. Tá? Então, Jesus foi questionado aqui, porque o povo na época vivia debaixo de tradições, debaixo da lei. Né? Eles não viviam a lei. Porque pela lei, a Bíblia mesmo fala, pela lei ninguém se salvaria. Porque a lei dizia, aquele que tinha pecado é digno de morte. Fala aí entre nós, quem de nós não tem pecado? Então, nós era digno de morte. Então, nenhum de nós merecia a salvação. Então, Deus, sabendo disso, a lei, o propósito de Deus com a lei não era punir o homem quando ele errasse. Não, era prevenir, guardar, salvar o homem. Porém, o homem, estando distante de Deus, ele entendia a lei incorretamente, erradamente. Né? Porque quando a lei dizia que aquele que matasse era digno de morte, não é porque Deus queria que alguém fosse morto após ter matado alguém. Na verdade, Deus queria mostrar o amor para não precisar matar ninguém. Deus queria dizer, olha, não mate ninguém, porque vai ter uma consequência, porque matar é um pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, a vontade de Deus não era te punir depois que você errasse. Não. Quando a Bíblia dizia, olha, não adulterarás, aquele que fosse pego em adultério teria que ser apedrejado. Não era a vontade de Deus ver alguém sendo apedrejado, não. A vontade de Deus é que você amasse o seu próximo, não traísse o seu marido, não traísse a sua esposa, para não precisar ser apedrejado. A vontade de Deus era essa, era paz e amor. E o homem não entendendo isso, foi necessário Jesus descer do alto céus, o Filho de Deus, né? Jesus, ele é Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele é o Filho de Deus, ele sempre existiu. Jesus, a existência de Jesus não é do ventre de Maria para cá, não. Ali é do menino Jesus. Jesus como homem. Né? Mas Jesus, ou Cristo, ele sempre existiu na Trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, ele nasceu, né, como menino e ele precisou dele vir, dar a sua vida, né, dar o verdadeiro significado da lei, que era o amor, tá? Trazendo algo poderoso, que na qual muitas pessoas até hoje não entendem, e naquela época não entendiam, que é o poder do arrependimento.
Então, quando Jesus enxergava o arrependimento dos publicanos, por exemplo, que eram pessoas na época que cobravam impostos, eles trabalhavam para Roma com a função de cobrar imposto dos seus próprios irmãos. E o que acontecia, a consequência disso, que os seus irmãos os condenavam, porque não achavam certo que seus próprios irmãos cobravam um ao outro, mas era o trabalho deles. Então, os fariseus, os judeus da época, faziam acepção desses publicanos. E Jesus vindo, trazendo algo novo, trazendo o amor, trazendo o poder do arrependimento, trazendo o perdão, ele não foi recebido por muitos na época, por isso ele foi morto e crucificado. Tá? E eu quero te dizer uma coisa, que até hoje Jesus está sendo crucificado por muitos que não entendem o valor do arrependimento. Quando eu e você se arrepende. Então o que salva não é a tradição, é o arrependimento, quando você se arrepende, né, em espírito e em verdade, e crê nesta palavra, em Jesus Cristo. Não é crer no pastor, não é crer no padre, não é crer na igreja, não é crer no fulano cicrano, não é crer em Jesus Cristo, nesta palavra, pratica ela. Jesus, ele foi bem categórico quando ele fala assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, tá? Esse eu comparo ele com aquela pessoa que edifica uma casa sobre a rocha, onde vem a água, vem a chuva, vem o vento e bate na casa e a casa fica firme. Porém, aquele que ouve as palavras de Jesus, e não as pratica, Jesus compara ele com aquele que edifica a sua casa sobre areia, onde a primeira água que vier, o primeiro vento, vai bater na casa e vai tombar. Então, aprenda uma coisa, não adianta eu estar na igreja, não adianta você frequentar a igreja, não adianta eu ouvir o pastor, não adianta eu ouvir o padre, não adianta eu ouvir o irmão, a irmã, mas se eu não praticar esta palavra, de nada adiantaria. E tem mais, Jesus ainda chega a dizer que aquele que conhece e não as pratica é pior, antes não conhecesse, porque conheceu e não praticou. Então, se arrependa enquanto é tempo, tá? Coloca no seu coração que o amor de Deus é sobre todos, né? A prova maior foi no ladrão da cruz, tá? Assim como os fariseus da época não entendiam porque viver debaixo de lei, debaixo das tradições antigas, descendência dos pais, meus pais ensinou assim, tá? E Jesus veio trazendo algo novo, trazendo o perdão, trazendo o amor, trazendo a paz, falando de salvação, falando do reino de Deus, falando do reino dos céus. Eles não compreendiam, assim como muitos não compreendem hoje. Eu quero dizer, toda pessoa, aquele que matou, ele merece o perdão. Aquele que roubou, ele merece o perdão. Aquele que fez, aquele que adulterou, ele merece o perdão, desde que ele se arrependa verdadeiramente e não repita novamente. A Bíblia fala, né? Jesus disse, olha, vai e não peques mais. Jesus pegou uma mulher em adultério uma vez e ele disse para ela, vai e não peques mais. Ele não apedrejou. Ele falou, vai e não peques mais. Então, quando você vê alguém que faz coisa errada, entenda que ele tem também a opção do arrependimento. Por isso, não ache que todos que morrem vão para o céu, não. Ainda que for no último minuto da sua vida, precisa ter um arrependimento. Se você tiver oportunidade, se arrependa enquanto há tempo. Porque o dia vem, a hora vem, a morte chega para mim, chega para todos. Eu não sei o dia, você também não sabe. Deus sabe, por isso que Ele te alerta hoje. Se arrepende, vê as tuas atitudes, as tuas práticas, o que você crê, o que você acredita. Tá? Questione a si mesmo, questione a Deus, Pai, será que eu estou certo? Você está vivendo essa palavra? Ou você está seguindo doutrinas de homem? Você está seguindo palavras de homem, panfleto de pessoas? Entendeu? É essa palavra, ela é a que salva. Nessa noite Deus colocou ardentemente no meu coração. Pregue para a sua família, pregue para os seus vizinhos, pregue na rua onde você mora, né? Fale dessa verdade, fale sobre o arrependimento. Jesus, Ele quer salvar. Tá? Todos merecem, todos têm a oportunidade do arrependimento.
Não é porque seja meu pai, não é que seja minha mãe, quem teve pai que já morreu, está no céu. Não, se ele se arrependeu, ele está no céu. Mas Deus ele não é tão ruim de deixar a pessoa ir para o inferno. Não é Deus que deixa. É a pessoa que escolheu, tá? Deus colocou o caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é Deus que vai decidir lá. A Bíblia fala que é esta palavra que decide. Já está decidido. Deus ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então aprenda. O inferno existe, o céu existe. E para onde nós vamos, é aqui que decidimos. Tá? Ore a Deus. Pede a discernimento para o Senhor. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou seguindo certo? Será que eu estou ouvindo a Deus? Será que eu estou na direção de Deus? Ou eu estou como os fariseus da época, seguindo tradições? Então, coisas antigas, simplesmente porque é antiga, porque meus pais ensinou, não é eles que salvam, não é elas que salvam. Não é seu pai, que você aprendeu com a sua mãe, com o seu pai. Não é isso que vai salvar, mas é o que você aprender com Jesus, tá? Só que não estou dizendo que você tem que desonrar o seu pai, que a Bíblia manda, honra o teu pai e a tua mãe, que assim teus dias serão prolongados. Eu estou querendo dizer sobre salvação, que é só em Jesus Cristo. Fique com essa palavra. Daqui para frente, medita na tua salvação. Para onde você vai após a morte? Esse poder está nas tuas mãos. Sim, nas tuas mãos do arrependimento. Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então você terá, e continue praticando a sua palavra. Então você terá a sua salvação garantida. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.